Sim. Então, só na continuidade aqui, alguns nem tinham esses equívocos, né? Como que a gente faz? Quem está casado, aí Paulo diz, permaneça casado, fique como Deus te chamou. Está solteiro? Fique solteiro, mas veja bem, porque é melhor casar do que ficar se abrasando, né? Ficar aí se inflamando. Então nem todo mundo tem esse chamado como Paulo tinha. Enfim, ele vem dando orientações, tá certo? Na medida que os irmãos foram fazendo perguntas, ó. Porque o capítulo 7, verso 1, Paulo diz assim, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Ou seja, escreveram para Paulo e perguntaram a respeito do casamento e ele foi respondendo, né? Capítulos 8 ao 10, tá? Capítulos 8 ao 10, Paulo ele vai trabalhando, tá? A questão de não ofender o irmão fraco na fé e tomar as decisões baseadas no amor. Como eu disse, aquela igreja, aquele contexto, né, da igreja de Corinto era muito idólatra, muito idólatra. Então lá você tinha irmãos que vieram do paganismo e eles tinham a prática religiosa de oferecer alguns alimentos aos ídolos, né? A carne que era vendida no açougue, em toda a cidade de Corinto, todos os açougues, as carnes eram oferecidas antes aos ídolos. Olha só, e Paulo vai falando no capítulo 8, né? Olha, faz o seguinte, quando você for lá no açougue, não pergunta nada, compra a carne, dá graças a Deus e come, né? Mas tem um irmão fraco na fé, então, assim, tome muito cuidado, a gente sabe que o ídolo nada os demônios também não são coisa nenhuma, para nós é um só Senhor, é um só Deus, que é Jesus Cristo. Então ele vai trabalhando na consciência cristã, na maturidade dos irmãos, só que ele vai se preocupando também com irmãos imaturos, que ainda se escandalizam, né? A gente tem essa questão hoje ainda, tem irmãos que se escandalizam com tudo. Nossa, você vai participar disso? Nossa, você vai comer isso aqui? Você vai fazer aquilo e outro e tal? Então hoje tem as quermesses, né? Tem irmãos que acham que não pode comer nada de uma quermesse. Exatamente. Na escola da minha filha tinha, eles fazem festa cultural, eles falam. Não falam festa junina, né? Sim. E tinha muitas mães que não deixavam as crianças participarem ali, porque elas não são padrinhos, na verdade. Sim. Lá não tem nada de santo lá. Mas as mães não deixavam as crianças participarem. Exato. E para mim, eu particularmente prefiro ensinar minha filha. Deixa ela participar, mas ensina ela na palavra. Sim. A questão aqui, Paulo sempre vai trabalhar na coletividade, né? Então nós temos as nossas consciências individuais, como discípulos de Cristo. Mas a gente precisa entender que há um grupo de irmãos, né, que a gente afeta de alguma maneira. Então Paulo ele vai colocar um parâmetro para as nossas decisões públicas, tá? Decisões públicas, né? Comportamentos públicos diante dos irmãos. Para que a gente baseie-se no amor, né? Então, ó, se o irmão se escandaliza, evita isso. Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos também, que foi a aula passada, né, no capítulo 14, sobre os irmãos fracos na fé. Então tem irmãos que se escandalizam com tudo. Então a gente, né, sabe, isso aqui não é nada, não tem significado nenhum, não tem, enfim, né, não tem sentido nenhum. Mas se eu vou prejudicar o irmão, eu evito fazer isso na frente dele, né, para não prejudicá-lo, ele não tem a mesma maturidade que eu tenho. Então, capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai trabalhar muito essa questão da liberdade cristã, né, tudo tem que ser feito baseado no amor, e ele vai falar, de fato, essas coisas aí místicas, essas coisas supersticiosas, essas coisas que são muito mais de crenças das religiões do que propriamente realidades espirituais e verdades espirituais, né? Então, Paulo vai falar, isso de fato, ó, não tem nada a ver, como dizem hoje, né? Isso são coisas que não são realidades. O que é o ídolo? Paulo vai dizer, não é nada, né? Quem são esses ídolos aí, esses deuses? Não são ninguém, não há deuses. Não existe deuses. Só existe Deus, né? No imaginário coletivo da humanidade, da sociedade, há muitos deuses. Mas Paulo vai falar, não, nós sabemos, só existe um Deus, um Senhor, né? E o ídolo não é absolutamente nada. Aqui a carne foi sacrificada ao ídolo, Paulo. Que ídolo? Ídolo é o quê? Carne é o quê? Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude. Mas isso aqui é uma espada, é uma planta espada de São Jorge. Foi Deus que criou essa planta.
O diabo quer usurpar isso. Ah, mas isso aqui é um atabaque, né? Que é um instrumento lá. Deve ser usado para louvar a Deus. Não é porque é usado de repente lá na outra religião para adorar lá a suposta entidade, né? Que a gente fala isso aqui é do cão. Esse dualismo, essas questões, amados. Isso é paganismo, é uma mente pagã. Não é uma mente cristã. A mente cristã entende toda a terra é de Deus e sua plenitude. Ele vai falar isso aqui no capítulo de número 10, verso de número 26, por exemplo. Olha só, vou ler para vocês aqui, ó, desde o 22, tá? 10 e 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que coisa interessante. Então Paulo vai trabalhando essa questão. Os coríntios diziam, não, tudo é lícito, tudo é permitido. Aí Paulo vai dizer, tá bom, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então trabalha a liberdade cristã. Verso 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do que é do outro. Sempre esse olhar, né, para não prejudicar o outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Aí Paulo vai falar, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vocês, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas Paulo vai falar, mas se alguém disser, isto foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, porque a tua já está resolvida, né? A gente já sabe, isso aí são coisas supersticiosas, não são realidades espirituais, mas a consciência do outro, pois porque há de minha liberdade ser julgado pela consciência do outro, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, se não me falha a memória, Paulo vai dizer, pela oração e pela palavra tudo é santificado. Então eu estou dando graças. Como que eu sou julgado por aquilo que eu dou graças? Mas existe toda, né, essa incompreensão, essa imaturidade de consciência e de entendimento, né? E a gente tem essas cabeças pagãs que muitas vezes são alguns dos nossos irmãos que atribuem coisas espirituais àquilo que não é a realidade de fato, né? Enfim, então a base aqui é o amor, né? Esse é o ponto. O capítulo 11, Paulo fala sobre o culto público de forma desordenada e a ceia do Senhor estava sendo um evento social e sem o propósito correto. Então no capítulo 11 Paulo vai trabalhar, né, o culto público, os dons espirituais, inclusive o capítulo 11 traz, esse é o capítulo 12 que vai trazer. O capítulo 11 fala de fato do culto público e a ceia do Senhor que estava sendo como um evento mesmo, né? Então não tinha o propósito, eles não celebravam a ceia com o propósito que deveriam celebrar. Qual é o propósito? Lembrar da morte de Cristo, né? A comunhão cristã, a generosidade, o amor comunitário. Então cada um comia sua própria ceia. Tínhamos lá, que exagerava, enchia o caneco, se embriagava, tomava todas, né? Porque era com vinho que celebrava. A história da igreja sempre foi isso, tá, irmãos? Então, aí 1.800 anos que nós temos, 1.900 anos de igreja, sempre em toda a história, independente das denominações, sempre a ceia foi celebrada com vinho, sempre. De uns 100 e pouquinhos anos para cá, é que isso foi mudado lá no Texas, lá nos Estados Unidos. Depois a gente conversa sobre isso, mas só para falar aqui. Mas eles exageravam e eles eram egoístas e não tinha o propósito que era a comunhão, né? Esse é o ponto. E aí Paulo disse assim, opa, calma aí. Então eu vou louvar vocês por causa disso? Não, porque quando vocês se reúnem para pior, porque vocês se reúnem para a sua própria perdição, porque cada um come a sua própria ceia, ou seja, vocês são egoístas, vocês não olham para o irmão que talvez não tenham nada em casa, né? E vocês estão fazendo uma ceia aí, mas cada um comendo a sua própria ceia. E a ceia é justamente para isso, para lembrar da morte do Senhor e desse corpo de Cristo.
E aquele que não discerne o seu corpo, né, come para sua própria condenação. Ó, não discerne o corpo de Cristo, ou seja, essa comunidade coletiva está comendo para sua própria perdição, porque está fazendo isso em um egoísmo. Então, esse é o ponto. Capítulo 12, 13 e 14, Paulo... Pastor, Oi. Pastor, posso fazer só uma pergunta? Claro. Você só me esclareceu uma coisa. Do capítulo 11 que eu estou vendo aqui, ele fala sobre o véu e o uso na igreja de Corinto. Isso. Assim, vamos dizer, de contexto histórico, contexto. Por que ele fala do véu? Tá bom, tudo bem. Na igreja de Corinto? Qual era o contexto histórico? Lembra que eu falei que eles estão inseridos em um contexto cultural, né? Nesse contexto cultural, havia, então, aliás, na igreja havia membros vindo, então, dessa cultura e de uma vida, como eu disse, promíscua, perversa, idólatra, né? Então, tinha algumas mulheres que estavam aceitando Cristo, estavam, então, na igreja, só que essas mulheres, essas que foram aí recomendadas que colocasse o véu, por que foi recomendado que colocasse o véu? Porque elas eram ex-prostitutas, e as prostitutas tinham o seu cabelo raspado, né? Mas até crescer o cabelo demora um pouco, né? Então, para que essas irmãs pudessem ter socialmente, inclusive comunitariamente, a sua dignidade, não ser olhadas como prostitutas, né? E até Paulo também estava ensinando com isso sobre a criação de Deus, sobre essa criação para distinguir homem e mulher, porque havia a prática homossexual, inclusive lá na igreja de Corinto, a gente viu isso no capítulo 6, verso 9, Paulo até vai falar lá sobre homossexuais ativos e passivos, ou seja, por todo um contexto que tinha cultural, Paulo dá essa recomendação. Não é uma regra doutrinária para todas as igrejas de todas as épocas. Isso era um ponto específico para aquele contexto, só para distinguir, né? Aí essas mulheres que não eram prostitutas, essas mulheres que nem poderiam ser confundidas com homens, porque eram mulheres, e o que distingue o homem da mulher, visualmente, a primeira olhada, é o cabelo, né? Muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Mas não que era uma obrigatoriedade em uma doutrina. Paulo só estava corrigindo aquele contexto cultural, tá certo? Repito, não é uma regra doutrinária, não é um texto que a gente chama de normativo, é um texto descritivo. Ele está descrevendo o relato histórico dentro de um contexto cultural que não se aplica a todas as épocas, ou seja, todas as mulheres têm que usar véu, tá bom? Então é só mesmo para distinguir isso, né? Isso os comentaristas são de comum acordo para essa questão aí. Então esse véu, nesse contexto, era por conta disso aí também, tá? Então só para a gente pontuar, né? Então capítulo 11, mas é o culto público, né? Ele está organizando aqui o culto público, para que não vire de fato uma bagunça, né? Inclusive ele vai falando aqui que as mulheres não falem na igreja, e não era proibição da mulher pregar, da mulher orar, da mulher profetizar, pelo contrário, Paulo no capítulo 14 ele vai falar isso, né? A mulher pode orar em público, profetiza em público, não era essa questão, é que naquele contexto as mulheres, né, dentro da reunião ali não tinha microfone, né, irmão? A gente precisa entender toda essa questão, não tinha microfone. Então, e as mulheres sentavam para trás, os homens sentavam para frente, nos bancos para frente, né? Então as mulheres muitas vezes não ouviam direito, queriam perguntar para os seus maridos, e Paulo disse, não, você quer saber uma coisa? Pergunta para o seu marido em casa, senão o culto vai virando uma bagunça mesmo. Então Paulo está dando ordem a esse culto público. Então capítulo 12, 13 e 14, ele continua nisso também. Não, quer profetizar? Profetiza, mas calma aí, o culto não é constituído de profecias. Profetiza 1, 2 ou 3. E mesmo assim, quando um profetizar, o outro se cala, para que toda a igreja ouça essa profecia e julgue a profecia, o conteúdo, né? Não proíbe ninguém falar língua estranha, mas falar língua estranha alto, se não há ninguém que interprete para edificar toda a igreja, a comunidade, então fale só você e Deus, né? Mas no meio do capítulo 12 e o 14 tem o 13 que fala do amor. Por quê? O capítulo 12 ele vai falar dos dons espirituais, a falsa espiritualidade, na verdade, né? Ele vai falar de uma falsa espiritualidade por conta disso, que os coríntios então falam, nossa, aqui, calma aí, esse aqui é cheio do Espírito Santo, esse aqui Deus usa e Deus aprova tudo quanto ele fala e tudo quanto ele faz. Paulo vai dizer, não, existe um caminho muito mais excelente, é o parâmetro para a gente distinguir quem é de Deus e quem não é, porque eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, eu posso dar o meu corpo
para ser queimado como martírio, eu posso ter todo o conhecimento que há no mundo, eu posso ter fé de mover as montanhas, mas se eu não tiver amor, nada disso é legítimo diante de Deus, né? O 13, porque o 12 foi falado a respeito dos dons espirituais. O 14, ele ordena então esses dons espirituais baseados no amor, num culto coletivo, que é o capítulo 14, né? Então a gente quer saber como é uma ordem no culto, é só ler o capítulo 14 aí de 1 Coríntios, né? Mas desde o 12 até o 14 ele vem estruturando esse culto público mesmo, tá? Então ele vai falando, né, sobre a confusão de espiritualidade. Então Paulo vai dizer, não é espiritual quem profetiza, não é espiritual quem fala línguas, não é espiritual quem tem os dons carismáticos, é espiritual quem ama. Agora faça essas coisas baseado no amor e com ordem e decência, porque senão vai virar uma bagunça. Paulo vai falar daqueles, como o culto é público, daqueles que vão entrar na igreja, ver aquela bagunça, não vai entender nada e vai falar, tá todo mundo doido, tá todo mundo louco. Olha só, amados, né? Que coisa sensata, equilibrada, né? O Espírito Santo tem toda a liberdade, falar, a gente pode estar servindo uns aos outros com os dons espirituais, mas dentro de um propósito, né? Dentro de um equilíbrio. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo não nos tira do controle. Paulo vai dizer, o profeta, né? O espírito do profeta é sujeito aos profetas. Os espíritos dos profetas, não o Espírito Santo. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Ou seja, eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas eu tenho controle sobre mim mesmo. E decido, inclusive, se falo alto, se falo baixo, o que faço num culto coletivo, né? Essa ideia de que o Espírito nos toma e ninguém segura, isso não é bíblico, tá? E Paulo vai corrigir, não é questão de hoje. Isso havia já lá nessa época. Finalizando aqui, que o nosso tempo já estourou, o capítulo 15, Paulo vai falar sobre a certeza, né? Porque havia incerteza sobre a ressurreição, tá? Então só ler o capítulo 15 todo, Paulo fala sobre a ressurreição. Ele fala, se Cristo, porque alguns estão dizendo que Cristo não ressuscitou e que não existe ressurreição. Essa era a conversa, lembra que eu falei? Então assim, as pessoas falavam, vinham problemas, heresias, e Paulo ia corrigindo. Então alguns falavam, não existe negócio de ressurreição, Jesus não ressuscitou. Aí Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então, né, a gente é o mais miserável, nós somos os mais miseráveis de todos os homens se a gente espera só em Cristo nesta vida. Ele vai trabalhar da realidade da ressurreição dos salvos, para a gente ter esperança, Cristo viria nos buscar, transformar o nosso corpo, e ele fala então, meus amados, sejam firmes, constantes, sempre abundantes da obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Capítulo 15, verso 58, e eu encerro aqui, porque o capítulo 16, Paulo dá algumas recomendações para colher algumas ofertas para os irmãos pobres, lá em Jerusalém, né? Fala lá de alguns cooperadores, de uns planos futuros dele, e aí no finalzinho ele fala, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Foi provocativo isso aqui, Mana Cláudia, mas sabe por quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amados, encerrou aqui, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.